Nós estamos estudando sobre Ruth 1, quando a amargura brota no coração. A amargura brota no coração, ou pode brotar no coração, quando você se sente sozinho e cansado. Então tem várias situações da nossa vida que nós nos sentimos cansados, pelo menos. E às vezes sozinhos também. Os dias podem ser maus, podem ser difíceis para um chefe de um lar para trazer comida para dentro de casa. Os dias podem ser de tristeza e de luto, e alegria novamente, e tristeza novamente. Os dias podem ser de esperança e de recomeços, como aconteceu ou estava acontecendo com Noemi, pelo menos na mente dela, né? E na mente de Ruth também. Os dias podem ser de despedidas, de choros, e os dias podem ser de compaixão e companheirismo. O Senhor, e todos os dias com Cristo Jesus, você tem a solução para a sua solidão, porque Ele disse que jamais nos abandonaria. E você também tem a solução para o seu cansaço, porque Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A amargura pode brotar no coração quando nós nos sentimos velhos. Tem gente que se sente velho, tem gente que é velho mesmo, né? Então, em algum momento da vida nós nos sentimos desprovidos de bênçãos. Deus tem dado como bênção sua mente, sua locomoção, sua visão, sua audição e muitas outras coisas físicas que Deus tem te dado como bênção. Quando a audição começa a ir, às vezes até o paladar, o equilíbrio, a mente, você começa a sentir, não estou dizendo que acontece isso, que é verdade isso, mas você começa a sentir que Deus está tirando essas bênçãos de você. Então, em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos desprovidos das bênçãos. E também, em algum momento, nós nos sentimos velhos, conforme diz no versículo 12. Alguém pode ler, por favor, o versículo 12? Tornai filhas minhas, e depois embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda quando eu lhe dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesses filhos. Então a Ruth se sente velha, não apenas se sente, mas ela é velha mesmo em comparação à Orfa e a Ruth. Eu pulei vários detalhes aqui porque nós já estudamos pela manhã, tá bem? E até como funcionava ali a questão de recuperação das terras. A Noemi, ela sai de Judá junto com o marido e vai para Belém. Sai da região de Judá, em Belém, e vai para Moabe. E ela vai com o esposo e vai com os 2 filhos. O esposo morre, os filhos se casam, mas os filhos também morrem, e ela resolve voltar para a terra dela em Belém. E as 2 jovens noras, elas querem, viúvas também, elas dizem que querem acompanhar Noemi. Noemi faz toda um discurso para desmotivá-las a isso. Conseguiu desmotivar a Orfa. A Orfa ficou na terra, mas a Ruth não arredou o pé. Ela ficou firme e ela iria com a sogra. Ia cuidar da sogra, ia adorar o mesmo Deus da sogra. Então foi um relacionamento muito bonito.
E só que a Noemi não poderia oferecer para ela muito mais do que o desejo dela. Ela desejava, mas ela não conseguia, porque ao chegar na terra em Belém, ela precisaria de uma propriedade. Ela não tinha mais essa propriedade. Ela precisaria de alimento. Ela não tinha nada de dinheiro, nada de alimento. Ela ia viver da mendicância. E a Ruth, ela aceita o desafio. E ela vai com Noemi. E nós chegamos aqui também no versículo 13, que em algum momento da vida nós nos sentimos amargurados. São tantas demandas, tantas pressões da vida, na saúde, nas finanças, na reputação, que a gente se cansa e começamos a nos amargurar. E tá tudo, não é que está tudo bem, mas está tudo bem você sendo o que você é, um ser humano. E nessa sinceridade de Noemi, ela diz que ela está amargurada mesmo, ela está amarga, e ela vai um pouco além. E isso tem estado no coração de vários velhos. Não importa eu falar velho, tá? Não sou muito politicamente correto. Idoso, tá? Melhor idade, melhor idade. Então a Noemi, ela se sente como que atacada por Deus. Deus está me atacando. Ele está, conforme ela diz, descarregando contra mim a sua mão. Em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos chocados com a realidade. Agora é o versículo 14, vamos ler o versículo 14. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Não fica condenando muito a Orfa, tá bom? Porque a Noemi deu essa opção para ela, inclusive insistiu para que as duas retornassem. Então cada um tem o seu pensamento, a Orfa teve o seu pensamento e ela se despediu. Ela não deixou de gostar da sogra, né? Tomou o seu rumo, se despediu dela e ficou na sua própria terra em Moabe. Mas a Ruth não. A Ruth se apegou de uma tal maneira a Noemi que ela não faria isso. Ela estava disposta, determinada a ir com a sogra, mesmo para passar fome, mas ela iria com ela. E aqui é um choque de realidade. Eu imagino que Noemi dando aquele discurso, tá bom, ela viu que as moças estavam bem agarradas a ela. Ao dar aquele discurso, eu não acho que ela foi hipócrita, ela estava realmente falando isso. Mas quando caiu na realidade, eu vou ficar sozinha. E agora? E nessa realidade, Deus levanta Ruth para dar um consolo para ela. E em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos pressionados a tomar uma decisão. Sabe quando tem algum assunto que está lá, latente no seu coração, vira e mexe aparece aquele assunto, você fala, um dia eu vou ter que fazer alguma coisa sobre esse assunto. Mas não agora, um dia. Eu não sei o que se passa aí na sua vida, mas um dia você vai ter que tomar uma decisão. Mudar de emprego, deixar de um emprego, talvez se mudar de um lugar, pedir ajuda para filhos ou oferecer ajuda aos pais. Você vai protelando isso. Só que chega um momento que você tem que realmente tomar uma decisão. Eu e minha esposa tivemos experiência assim com os pais dela. Ela é filha única.
e o pai teve AVC e precisa da gente agora? Não, ainda a gente dá conta. A mãe dela. Só que chega um dia que o médico pergunta: onde é que está a filha dessa mulher? Para cuidar dela. Eu falei: meu amor, agora a gente tem que voltar. A gente tem que... a gente sempre estava conversando. Como que vai ser? Como que Deus vai mostrar? Ele vai mostrar sim. Mas quando Ele mostra e chega um momento que você tem que tomar a decisão, você tem que tomar a decisão. Você não pode ficar protelando mais. Chega um momento que... Mas Deus... Não vou dar esse testemunho, já dei outras vezes, né? Mas Deus, de modo maravilhoso, espetacular, Deus encaixou tudo de tal maneira que nós tomamos a decisão às 6 horas da manhã para vender uma casa lá em São Paulo. 7 horas da manhã a casa estava vendida, praticamente. Então Deus... Ele quer que tomemos um passo de fé, mas quer que tomemos um passo. Então você precisa saber na sua vida qual é a intersecção, qual é a encruzilhada, não é bonito, mas vai essa mesmo. A encruzilhada que você está na sua vida. Talvez você está chegando lá. Ainda falta alguns metros. Mas quando chegar, é para valer. Você tem que tomar uma decisão. A decisão que Deus colocar no seu coração, com auxílio de pessoas também, mas você tem que tomar a decisão. Então, no versículo 16, versículo 15, veja a pressão. Disse Noemi: eis que tua cunhada, a órfã, né? Voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Um choque de realidade, hein? Uma coisa é você falar: não, tá tudo bem, eu me viro, Deus vai me abençoar e pode ficar tranquilo, pode ir, cuida das suas coisas. Outra coisa é dar o beijo de despedida. E agora arcar com as consequências. Em algum momento você tem que tomar uma decisão. Você não pode ficar enrolando as pessoas. Você não pode ficar também protelando, enrolando a si próprio. É o momento da decisão. Que Deus ajude você, enquanto nós estamos ensinando aqui a palavra de Deus. Se tem alguma coisa para você tomar a decisão, se chegou o momento, que Deus dirija a sua vida. Versículo 16 agora, em todos os momentos, né? Antes do 16 eu quero ler um salmo, Salmo 92, acho que vai projetar lá, Salmo 92. Em todos os momentos da velhice, nós podemos confiar no Senhor. Uma vez eu perguntei para um irmão dessa igreja, tá? Falei: mas você vai parar de trabalhar, chegou o final da carreira aí, você não tem medo? Eu lembro que eu perguntei: você não tem medo não de que é um rendimento a menos? E ele falou: não, porque eu sei que Deus sempre cuidou de mim e vai continuar cuidando. Que bênção, que bênção, aquilo já fica na minha mente também. E testemunhos assim ficam na sua mente, porque um dia você vai precisar reproduzir aquelas palavras na sua própria vida. Deus vai cuidar de mim. Deus nunca me abandonou e Deus vai continuar cuidando de mim. O Salmo é o 92, 12. 12, 13, 14 e 15. Tem 4 pessoas aí, podem ler o Salmo, né? Justo florescerá como uma palmeira, crescerá como um cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdura.
Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de verdor. Ainda terão nutrientes. Ainda poderão abençoar outras pessoas. Essa é a promessa do Senhor. Então não precisa ficar amargurado. Não precisa ficar amargurado porque se sente sozinho e cansado, porque o Senhor não vai te abandonar, vai te acompanhar. Não precisa ficar amargurado porque está cansado, porque você pode chegar até Ele, Ele vai te aliviar. Não precisa ficar amargurado porque se sente velho, já limitado para muitas coisas, porque até na velhice darão os frutos. Deus vai abençoar a sua vida. E a amargura pode chegar no seu coração quando você deixa de ou rejeita receber consolo de Deus através das pessoas. Isso é uma grande dificuldade para alguns. Todo mundo aceita o consolo de Deus, mas Deus muitas vezes nos consola através de pessoas. Eu posso depender de Deus, mas depender das pessoas não. Mas às vezes Deus quer que você dependa das pessoas. Versículo 16, agora sim vamos ler o 16. Deus sempre levanta alguém para nos dar esperança. Quem dá esperança é Deus, mas Ele usa muitas vezes pessoas para nos dar esperança. Versículo 16. Disse, porém, Ruth... Olha, esse aqui não é versículo de casamento, tá bom? Não fica bravo comigo. Você colocou lá, né? Mas esse não é um versículo de casamento. Tem sido usado muito como casamento, mas é uma declaração de fidelidade de Ruth para com a sogra dela. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Que norinha boa, hein? Fiel. E nessa fidelidade... nós vemos que nem a Noemi estava blefando quando ela disse, voltem. E nem Ruth está blefando. Ambas estavam falando a verdade, de todo o coração. E a Ruth, ela faz essa declaração de fidelidade a Deus, né? Mesmo que ela não conheça Deus como a Noemi conhece. Mas ela está disposta a conhecer melhor esse Deus. Quem sabe até ela já tenha se convertido ao Deus de Israel. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Puxa, parece mesmo com versículo para casamento, né? Até que a morte separe. Mas essa moça, ela se resignou totalmente em favor da Noemi. Deus vai levantar pessoas, às vezes jovens, para cuidar dos velhos. E Deus vai abençoar tanto os velhos quanto os jovens. Deus quer que aceitemos o consolo. E o consolo vem através das pessoas que Ele escolhe. Não, você tem muita coisa para fazer. Não, você vai deixar o seu trabalho. Se Deus quer usar uma pessoa para ajudar, quem é você para rejeitar? Você não pode fazer isso. É orgulho e é pecado. Você tem que aceitar as bênçãos do Senhor na sua vida. Mas vai dar muito trabalho. Tá bom, mas aquela pessoa está disposta a esse trabalho, porque ela vê como um ministério. A Ruth está vendo, eu vou cuidar da minha sogra. E
E olha, eu acho que a Ruth, ela vai até filtrar os casamentos dela, as propostas de casamento. Por quê? Ela fala, aonde for sepultada, eu vou ser sepultada ali também. Então, ela, antes de casar, ela já vai falando para o sujeito, ó, eu vou ficar com a minha sogra. Aonde ela morrer, eu quero estar lá com ela. Então é uma entrega total dessa moça para com a sogra Noemi. Nós estamos vendo através dela como que Deus opera nas nossas vidas, usando pessoas. Então nós não podemos ficar escolhendo, gente. Nós não podemos ficar escolhendo. Nós temos que aceitar o consolo de Deus através das pessoas que Ele escolher, que Ele levantar. Versículo 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Já que você insiste. Então era verdade, Noemi estava disposta a voltar para sua terra sozinha, sabe-se lá o que ia acontecer, né? Ela não sabia, mas ela cria que Deus ia cuidar dela, ou ela morreria no caminho, mas ela deixaria Noemi e Orfa livres. Deus toca no coração das pessoas para nos observar. Queria dizer para os irmãos que não importa qual seja o seu sofrimento, talvez você pense, ninguém sabe, talvez ninguém saiba mesmo, mas as pessoas observam. As pessoas observam. E Deus começa a levantar algumas pessoas para observar outras. E não é incomum alguém falar, tá tudo bem com você? Parece que não está tudo bem. Ah, você observou? Você reparou que não está tudo bem? Sim, Deus levanta pessoas. E foi o que aconteceu com Noemi. Noemi tem umas atitudes que não são muito boas, tá? Mas ela também era humana. Como nós, não temos atitudes muito boas. Mas o Senhor tem grande misericórdia das nossas vidas. E quando Ele está disposto, e Ele está a nos consolar, Ele vai levantar pessoas para nos consolar. A questão é se nós vamos ficar rejeitando o consolo das pessoas nas nossas vidas. Versículo 19. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem lá, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Talvez Noemi estivesse pensando, eu vou chegar na minha própria terra como uma estrangeira. Por quê? Eu saí daqui, fui para Moabe. Moabe não é um lugar bom para o judeu ir. São os inimigos deles, apesar de serem irmãos, é uma nação inimiga. Ah, quer dizer que agora você vem, né? Você sai daqui quando a gente estava todo mundo em situação ruim. Agora que as colheitas estão indo a todo vapor, aí você volta, né? Talvez ela pensasse isso. E outra, ela está chegando com uma moabita. Hoje pela manhã, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir a primeira parte dessa mensagem, você vai descobrir um pouquinho o que significa uma mulher moabita. E agora Noemi, israelita, chega com uma moabita. Talvez ela pensasse, bom, lá eu vou viver como uma mendiga, porque não vão me aceitar de jeito nenhum. Mas veja como que Deus impressiona as nossas vidas. Porque as mulheres ainda lembravam de Noemi. Vocês sabem mais ou menos quanto tempo foi? 10 anos. 10 anos. Mas ainda havia ali raízes. E as mulheres falaram, não é essa Noemi? Ela sabia, né? Noemi. E Noemi quer dizer agradável. Vem de uma palavra, quer dizer leve, leveza, tranquila, doce, um doce de mulher. Esse é o significado do nome Noemi.
Mas olha a resposta que ela dá, né? Então não é assim que a gente agradece as pessoas que estão nos recebendo bem. Versículo 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela está amarga mesmo, tá? Ela não é essa leveza toda de pessoa, não. Ela quer ser chamada de Mara, porque Mara quer dizer amarga. A gente sabe disso num incidente de Israel no deserto, né? Deus sabe como nós nos sentimos, pode ter certeza disso. E às vezes nós nos sentimos nessa situação amargos e nós temos medo até de orar, porque a gente fala, não, um crente não faz esse tipo de oração, só crente faz esse tipo de oração, só crente consegue se abrir ao Senhor. E ela, eu não sei se ela está se abrindo tanto com o Senhor, a gente não tem tanto relato disso, mas ela já está, dentro dela tinha uma raiz de amargura, que brotando começa a dar frutos e os outros são contaminados com esse fruto. Isso você vai encontrar em Hebreus capítulo 13. Não deixe, portanto, brotar nenhuma raiz de amargura em vocês. Porque depois que a raiz de amargura se instala no seu coração, começa a produzir fruto. E as outras pessoas, elas pegam dos frutos que nós temos para lhes oferecer. Se você é uma pessoa amarga, as pessoas vão colher amargura. E você vai contaminando o ambiente. E Noemi com certeza está fazendo isso. Porque ela não apenas está amarga com a situação dela, mas ela já começou a ter coragem de falar para as pessoas palavras como: o Senhor descarregou contra mim a sua mão. E ela está começando a ter coragem também de falar: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Veja o que faz a terra de Moabe no seu coração. Quando você sai do meio do povo de Deus e vai para o meio de pagãos que adoram outros deuses, você sai um pouquinho contaminado desses lugares, desses relacionamentos também. E estava acontecendo isso com Noemi. Versículo 21. Ditosa eu parti. Deixa eu dizer que isso aqui é mentira. Ela não partiu ditosa. Vocês acham que ela partiu ditosa? Ditosa quer dizer o quê? Feliz. Não, saiu porque estava passando fome lá. As coisas estavam difíceis. Ditosa eu parti. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Sempre que nós estamos amargos, a gente tem a tendência de mudar a realidade da nossa vida, ou da nossa miséria. Vocês lembram o povo de Israel quando estava no deserto? E eles queriam voltar para o Egito? Olha os argumentos que eles usavam. Lá nós comíamos carne em abundância. Lá nós éramos livres. Quando você está amargurado com uma situação, você começa a distorcer a realidade da sua vida. Então a Noemi falando: ditosa eu parti, agora voltei pobre. Não, você saiu pobre daí e está voltando mais pobre, tudo bem. O Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido.
Então pelo menos ela está tendo coragem de falar essas coisas. Talvez você esteja amargo, sem coragem de falar isso, que Deus está te colocando em certas situações. Ore a Deus do jeito que você quiser. Não é para mim que você vai orar mesmo, né? Ore para Deus, do jeito que você sentir no seu coração, fale com Deus. Se a sua oração estiver errada, Ele vai trocar, Ele vai consertar a sua oração, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe das nossas fraquezas. Então, ora na sua fraqueza mesmo, porque oração é para isso. É para mostrar a sua fraqueza, não a sua força. E nós vamos encerrar também com o versículo 22. Deus nos coloca em tempo de colheita. Amém, irmãos? Amém. Por isso nós podemos esperar nele. Ela volta, olha, tudo que ela tem passado na vida, mas ela chega num momento em que as pessoas estão dando boas-vindas para ela. E também ela chega num momento muito bom, um momento que Belém volta a ser aquilo que é o significado. Qual é o significado de Belém? Casa do pão. Saíram, não tinha pão, agora a colheita de trigo, né, de cevada, então eles vão ter muito pão ali, muito bolo, muita coisa de alimento. Versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. No início. Então, como elas eram, de certa forma ela também, né, estrangeiras, e elas eram pobres, além de ser pobre, estrangeira, Deus agraciou os pobres e os estrangeiros com aquele ato chamado de rebuscagem, essa palavra mesmo. Elas poderiam rebuscar, que quer dizer, sabe colheita, quando está todo mundo trabalhando, ninguém tem tempo de ficar pegando as coisas no chão que vão caindo. Eles colocavam feixes, mas às vezes caía. Então, na lei de Deus, caiu, deixa no chão, porque é para os estrangeiros e para os pobres. E elas eram estrangeiras e pobres. Então, elas iam, a vida delas nos próximos dias seria visitar as fazendas. E ficar andando no meio das fazendas e colhendo aquilo que caísse. E elas iam ter o pão delas. Ah, mas a gente vai viver assim até quando? Até o final da colheita? Deus proverá. No momento é assim que Deus vai sustentá-las. Deus sempre vai nos consolar, irmãos. Com a consolação que Ele nos consola, Ele quer que consolemos outros. Então, se você passa por problemas na sua vida, lembre-se também de 2 Coríntios capítulo 1. Aí você vai ver lá em 2 Coríntios capítulo 1 que o Pai da consolação tem nos consolado. E com a mesma consolação que nós somos consolados, nós vamos consolar outras pessoas. Não jogue fora o seu sofrimento, porque Deus está trabalhando isso como material didático para outras pessoas. Você vai ensinar outras pessoas como amar a Deus em momentos de angústia. Deus abençoe a todos vocês. A amargura vem mesmo no coração, tá? Se alguém é muito crente aqui que nunca ficou amargurado, então me ensina, tá? Mas a amargura vem quando nós nos sentimos cansados, quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós nos sentimos velhos. Mas o que nós não podemos fazer é rejeitar o consolo de Deus que vem através de outras pessoas, seja crentes ou incrédulos. Deus usa pessoas para nos consolar e situações. Que Deus os abençoe. Vamos orar.
Agradecemos a Deus por tudo que aconteceu aqui nesse culto, os louvores ao Senhor, a apresentação missionária. Obrigado pela tua palavra. E pedimos a Deus que o Senhor nos livre de sermos pessoas amarguradas contra o Senhor e refletindo para as outras pessoas. Ó Deus, não importa o sofrimento, sabemos que o Senhor estará conosco. E nesse consolo poderemos mostrar doçura às outras pessoas, para também aprenderem a confiar no Senhor. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.